Dia, né? É mais fácil jogar no Maiá e tal. Thaís, deve ser uma senhorinha. Ah, ou copiou de alguém, só trocou o nome, né? Eu fazia isso bastante também. Quando eu ia fazer um concurso assim, em vez de eu perder tempo fazendo slide, porque uma vez eu passei um dia inteiro fazendo slide, chegou na hora da prova didática, eu não sabia explicar a matéria. Olha só que genial. Depois disso, depois disso eu sempre comecei a copiar slide dos outros, só trocava o nome. Aí sim, brasileiro, né, mano? Muito bem, então ele vai ter um monte de blá 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 aqui. O negócio é o seguinte, cara. Laplace é para resolver equação diferencial. Tu aplica essa transformação, a tua equação fica resolvível, depois tu volta. É tipo quando a gente faz uma integral lá por substituição, né? Que a gente tem o u, e daí depois a gente volta para x, né? Então, Laplace é a mesma coisa, só que numa forma um pouco mais complexa de fazer, né? Bem, tem um monte de coisa aqui, bastante teórico. Vamos deixar toda essa teoria para lá. Quando precisar, a gente volta. Ela tá mostrando aqui alguns casos específicos. É que assim, ó, ela até agora ela ficou falando sobre a Laplace ser uma espécie de integral de zero ao infinito de e na menos st, né? Acontece que quando tu for resolver uma equação diferencial com Laplace, tu não vai usar isso aqui. Tu vai usar a forma decorada, que ela vai começar a mostrar agora. Por exemplo, Laplace de uma constante é 1 sobre s. É isso que tu vai decorar, entendeu? Então, tudo essas coisas até o slide 16 é meio inútil. E outra, tu nem precisa decorar como ela chegou nisso, tu só precisa decorar isso aqui, tá no quadrinho mesmo. Beleza? Tem toda uma explicação e tal, mas a princípio os professores não cobram isso em prova, né? Eles querem que você resolva uma equação diferencial. Então, por exemplo, se você tiver um bicho desse, dá isso aqui, na hora que você aplica o Laplace. E assim vai, né? Quando você tem um seno, vira isso. Quando você tem um cosseno, vira isso. E aqui, uma propriedade de linearidade. Que, claro, né? A gente nem leva em conta que isso não possa ser real quando começa a fazer uma transformada em Laplace, que é o seguinte: se você tem uma soma de termos, você pode fazer o Laplace deles separadamente, passando as constantes para fora, é claro. Tipo limite, derivada, né? Essas coisas. Funciona do mesmo jeito, né? Essa propriedade de linearização aí. É um operador. Muito bem. Aqui tem a tabela, né? Por isso que eu falei que é parecido um pouquinho com integral. Você tem essa tabelinha e parece que a prof, de fato, a menos que tenha mais tabela para cá, não. Ela não quer que tu faça as Laplace mais difíceis. Isso é bem interessante. Até agora ela não mostrou Laplace de derivadas, né? Vai ter que mostrar isso ainda, senão nem faz sentido. Por hora, parte 1 mesmo, né? Cálculo direto. Bem, vamos resolver algumas coisas aí. Ela tá resolvendo aqui. Não precisamos resolver, então. Ela tá querendo que você resolva essas pela definição. Daí é chato. Mas basicamente é aquela integral lá, né? Você tem que resolver essa integral aqui. Daí esse cara tu sempre copia, né? Caso peça por definição. Eu, sinceramente, acho que não vão te pedir isso. Vezes esse cara, daí tu tem que resolver essa integral aqui. Bem, teve aulas passadas aí que eu e você resolvemos integrais, né? Então, eu acho que esse é o tipo de integral que tu sabe resolver. Não vou cobrar que você resolva um bicho desse aqui de novo. Próxima. Integrar esse cara aqui. Aqui, bem, ele falou pra... Eu não tô entendendo, né? Ah, tá, ele fez só a primeira. As outras a gente tem que fazer, entendi. Legal. Vamos fazer pela definição essas outras aqui. Eu faço uma, tu faz outra. Beleza? Just a second. Vamos lá, então. Quando eu estou fazendo uma transformadinha de Laplace, eu quero resolver aquela integralzinha do zero ao infinito, do e na menos st, vezes a função que eu estou querendo
fazer a transformação de Laplace. Ou seja, aqui eu vou colocar o número 4. Deixa eu só deixar bem genérico aqui. Vai virar uma integral que qualquer macaco treinado resolve. Muito bem. Vai ser a integral. Bem, basicamente, se 4 passa para fora, né? Vai ficar a integral de 0 a infinito de n menos st dt. A integral da exponencial é ela mesma. Só que como a gente tem um menos s multiplicando, eu te ensinei que para não perder muito tempo, a gente repete, né? Pense o s como uma constante, né? Porque eu estou integrando em t. Então s é uma constante, apesar de ser uma letra, é uma constante. Daí a gente divide por menos s, ok? É claro, você na aula passada nas aulas passadas fez bastante coisa por substituição, né? Daria para resolver isso aqui por substituição. Mas eu já estou te dizendo um spoiler, né? Toda vez que você tem uma função especial, como um e, seno, cosseno, qualquer função, na verdade, o número que está na frente da variável, a constante que está na frente da variável, ela aparece dividindo a tua resposta, tá bom? Então, de 0 a infinito. É claro que é no t. Daí o que que acontece com o e na menos qualquer coisa, né? Lá no infinito. Ele vai para zero, né? Tipo, essa é a função e na x. Então, quando eu estou colocando aqui menos infinito, ele está tendendo a zero, tá vendo? Uhum. Porque aqui é o y igual a zero, claro. E aqui é o x infinito, menos infinito, né? Muito bem, então vai Uhum. ficar do primeiro cara, vai ficar zero, menos com menos dá mais, e o outro vai ficar qualquer coisa elevado a zero, que é o nosso final menos inicial, né? Então aqui tem menos aqui tem o menos s, né? Então esse cara Sim. vai virar um quando eu coloco zero, porque qualquer coisa elevada a zero é um. Uhum. Agora menos com menos dá mais, e no menos infinito esse cara vai para zero. Então vai ficar menos 4 sobre s, beleza? Beleza. É isso aí. Não, pera. Nossa, eu viajei ao contrário aqui, cara. Final menos inicial. Nossa, não acredito. Deu um bug mental agora. Ter errado essa. É final menos inicial. Toda a conta de integral é definida, ou qualquer coisa que você está calculando uma variação é final menos inicial. Então vai ficar mais 4s aqui, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Então, né, resumidamente, o que você tem que fazer para fazer uma Laplace pela definição? Escrever essa integral, substituir aquilo que está te pedindo nela e resolver, tá bom? Agora Tá você vai bom. fazer a C. A C tem um t ao cubo. Daí eu acho que você já está imaginando o que você vai ter que fazer. Uma das aulas que nós treinamos integral, eu te ensinei a integral por partes, lembra? Sim. E eu te ensinei que quando aparece, por exemplo, um t ao cubo, você vai ter que fazer essa substituição por parte, no caso, 3 vezes. Beleza? Sim. Beleza. Assim, é factível, né? Quando você pega o padrão, você vai fazendo mais rapidinho. Beleza? Então tá bom. Uhum. Tenta começar a sair. Beleza.
Preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Só um instante. Tá bom.
Voltei. E aí? Ah, parece que você enviou algo um tanto quanto longo e maldito. Vamos ver aqui. Ah, sim, iam ter 3 termos, mas tem um erro. Mas eu vou deixar esse erro passar, porque se fosse para você fazer esse erro aqui agora, ou mesmo na hora que você fez, ia demorar ainda mais. Que é o seguinte, a integral não era indefinida. A integral, a integral I vai, né, de 0 a infinito. Então você tinha que colocar 0 a infinito em todos os termos, percebe? Incluindo esses que saem naturalmente aqui que saem naturalmente da integral aqui, que não aparece outra integralzinha. Eles também teriam que ir de 0 a infinito, entendeu? Então não tem a constante, né? Integral definida não tem constante. Tudo bem. Vamos para a próxima. Usando linearidade de pares, calcule. Aqui não precisa fazer por definição, né? Só precisa fazer pelas regras que a própria coisa nos deu. Vamos ver. Eu vou fazer. Quando que é a tua prova? A minha prova desse tema, acho que vai ser 18 de junho. Vai ter em junho. Temos tempo. Subarashi. Então, vamos ver o que está rolando aqui, né? Primeira coisa, nós temos uma baita de uma função lá, e Laplace funciona em uma por uma. Portanto, a gente vai fazer o seguinte, passar a constante para fora e colocar uma de cada vez pela propriedade de linearidade. Beleza? É isso aí. Agora, o que está pegando aqui? Nós vamos olhar para cada caso, por exemplo, aqui nós temos E, aqui nós temos Z. Ele já está dizendo que a resposta segue esse padrão. S menos A, sendo A o cara que multiplica o T. Então vai ficar 2, que multiplica... Bem, agora a resposta, né? 1 sobre S menos o A, que no nosso caso é 5. Próximo, 3 que multiplica. Cosseno é isso. Então vai ficar S... fácil, né? Viu como é fácil? Uma vez que você não precisa fazer pela definição. Sim, bem mais rápido. Bem mais rápido, mais 16. Ok? Acabou.
Olha só que fácil. Só aplicar. Muito bem. Uhum. Então agora, deixa eu pegar aqui, tu vai fazer. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar assim, beleza? E daí tu pode fazer a B e a C. Ok? Tá.
Vejamos. O primeiro você foi colocando as coisas, tomando cuidado com os sinais, né? Muito bom. E na outra, você primeiro abriu, passou para lá. E é isso aí, show de bola. Nada a acrescentar. Vamos para a próxima parte da matéria. Exercícios parte 2, integrais impróprias. Bem, isso aqui não tem muito a ver com Laplace, tá? Então eu acho que é um tanto quanto desnecessário a gente ver. Vamos só ver ela resolvendo para não perder muito tempo, né? O que ele está querendo ver aqui? Se a integral converge ou diverge. O que isso significa? Se a integral vai para um número específico ou vai para infinito, uma vez que ela está tendendo a infinito, né? Então é muito natural que a resposta é infinito. Mas, dependendo da forma que tem ali, pode ser que não vá. Então, vamos ver aqui. Ele se propôs a resolver a integral pelo mesmo método que você fez. Só que, em vez de colocar o infinito diretamente, ele colocou isso aqui é uma frescura. Não precisa disso, assim. Dava para jogar o infinito direto ali, mas como às vezes o infinito dá pau e a gente precisa resolver limite, coisas do gênero, com algumas técnicas de limite, tipo limites notáveis ou L'Hopital, né, para saber de fato a resposta, porque o limite dá uma indeterminação. Aí ele coloca A, né, para poder ter argumentos para usar as técnicas de limite. Mas isso é meio desnecessário na maioria dos casos. Só colocar o infinito ali e compreender o que vai acontecer resolve. Muito bem. Vamos ver. Para cada função abaixo, esse teorema 6.1.2. 6.1.2. Assim, ele só quer provar se a resposta vai bater? É isso? Como assim? Usando seno, igual isso aqui. Ele tá fazendo o contrário? Não tô entendendo. Ele tá fazendo o contrário, né? Ele pegou aqui o seno do 2t e falou... tá, claro. O que é isso aqui? Isso aqui é o seno hiperbólico. O seno hiperbólico não é o seno normal. Ele é um cara que pode ser escrito em funções de exponenciais. Beleza? Acontece que se você olhar lá a tabela, tem aqui seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, né? E já estão com as respostas prontas. O que ele está querendo provar aqui é o seguinte: se eu transformar esse negócio
da forma hiperbólica para a forma de exponenciais, se vai dar a mesma resposta. E dá, né? Daí ele usa aqui as propriedades de E, né, e tal, chega na mesma resposta que estava lá no livro. Beleza? Vamos ver a próxima aqui. Calcule, blá, 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 usando integração por partes. Resposta esperada é essa aqui, já é um pouquinho mais feio. Mas eu acho que a gente está se enrolando muito nesses casos aqui. É mais interessante chegar logo na parte que resolve a equação diferencial mesmo. Esse é tipo esse caso aqui. Você tem o próximo slide? Não, a professora só disponibilizou até esse só. Só tem esse. Ah, aí fica um pouco chato. Bem, dessa matéria que você falou, né? Mas e a outra matéria lá, equações lineares de primeira ordem? A gente não chegou nessa matéria ainda. É só tá Ah, no plano de ensino. tá bom. Bem, então vamos ter que fazer todos os exercícios dessa ficha aqui porque, né, adiantar a matéria é um pouco chato. Ah, bem, na verdade não, eu quero adiantar a matéria. Só me dá um segundo aqui. Tá bom. Tá, agora a gente vai usar Laplace para resolver as coisas mesmo, beleza? Até agora a Beleza. gente viu como é que funciona a técnica e tal. Agora vamos ver para que ela serve, que é para resolver equação diferencial. Então, normalmente equações diferenciais simples assim, a gente usa as outras técnicas, né? Mas dá para usar Laplace. Laplace eu vejo a turma usar bastante em equações de engenharia elétrica, assim. Tu faz engenharia do quê mesmo? Software. Daí já não sei se vai chegar a tanto, né? Mas é a ideia. Aí, além disso, né, para resolver uma Laplace bem legal, a gente tem que ter um PVI, né, que é um problema de valor inicial, ou seja, tem que saber uma resposta. Não precisa, né? Mas quando tem, fica mais bonito, fica mais direto. Por quê? Porque a gente tem uma regra que tem a ver com a primeira derivada, a segunda derivada, etc., que é o seguinte: se você aplica Laplace numa derivada, a resposta é S, essa função zona de S, menos y0. Beleza? Beleza. Então, nós temos isso aí. Qual que vai ser o nosso objetivo, né? Vai ser isolar essa função zona. Por quê? Porque quando a gente está resolvendo uma equação diferencial, nosso objetivo é encontrar uma função como resposta. Em outras palavras, eu quero saber quem é y aqui. Sim. Quero saber quem é y. Beleza, só que quando eu faço a transformada de Laplace, eu não encontro exatamente y em função de x. Eu vou encontrar uma nova função em função de s. E essa nova função eu vou chamar de yzão. Uhum. Aí lá no final, quando eu souber quem é yzão, eu posso aplicar uma transformada inversa e encontrar quem é a y em função de x. Beleza? É bem parecido com aquelas integrais por substituição. Então, beleza. Isso é a derivada. A transformada da própria y, obviamente, é o yzão, pela lógica. Muito Uhum. bem. Agora, então, eu vou aplicar Laplace nessa equação diferencial. Então, Laplace de y' mais 2y igual a Laplace de 6. Muito bem. E agora, se eu fazer as substituições que eu já conheço, né? Vai ficar a primeira, que eu já escrevi aqui, que é isso. Mais 2 vezes essa y aqui, que eu já sei que é yzão, igual a transformada de 6.
que a gente viu agora há pouco, lá você pode olhar a tabela, né? É 6 sobre S. Ok? Note, eu só estou fazendo a substituição das coisas, né? A transformada disso é isso. A transformada disso é isso. E a transformada disso é isso. Alguma dúvida até aqui? Não esqueça que seu microfone está desligado. Ah, eu tô falando aqui à toa. O Y, é um problema de valor inicial, né? Aí o Y0 ele apareceu porque ele é a transformada de Laplace do Y', né? Sim. Lá no fim eu coloco ele, não se preocupe, beleza? Tá bom. Por hora a gente está fazendo de modo genérico aqui. Tudo bem até aqui então, né? Então podemos continuar. O que que vai acontecer aqui? Bem, na verdade eu posso colocar ele agora, né? Então eu vou copiar aqui. Aqui eu vou colocar É, o quê? 2y Diga. virou 2y. A transformada de Laplace de 2y é 2y. Não, 2yzinho virou yzão, como eu falei, né? Ah, confusão. Que é yzão, não é y em função de x. É yzão em função de s. Ok? Ok. Muito bem. Então, nosso objetivo, como eu havia dito antes, é isolar o yzão. Então, aqui vai virar matemática básica. Vamos lá. Deixo o yzão em evidência. Vai ficar S mais 2. Certo? E aqui para outro lado 2, vem quem certo? não tem S. Ou melhor, aqui para outro lado vem quem não tem yzão. Né? Então, esses dois... Porra. Esses dois termos estão aqui. Esses dois estão aqui. E agora, antes de eu passar esse cara aqui para outro lado dividindo, eu vou transformar esse cara num só, por propriedade fração. Tem segredo? Só para facilitar a minha vida depois. Então vai ficar 6 mais S dividido por S. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com Laplace, é só continha de fração. E agora eu vou passar esse S mais 2 para o outro lado. Então eu vou ter que o meu yzão é 6 mais S do S que multiplica S mais 2. Muito bem. Muito bem, só que tem um problema. Se a gente for olhar para a tabela, não tem nada que é igual a isso. Nada. Né? Na tabela temos várias coisas aqui, mas não tem nada igual ao que apareceu ali. Só que o que a gente faz numa situação como essa? Nós temos que adaptar a nossa resposta para ficar parecido a algo que está ali. Como eu tenho, veja só, S e S mais 2, eu tenho um padrão bem interessante, semelhante a essas duas regras aqui. Ok? Ok. Porque tem o 1 sobre o S, que é essa, e tem o S mais 2, que tem a ver com essa. Ou algo do gênero, né? Por quê? Porque a gente tem um S aqui em cima também, vai ter que cuidar com isso. A gente não tá vendo nada que tem S aqui, né? Tudo é 1. Então, talvez a gente vai precisar de uma regra que apresente o S, não sei. Vamos ver quando for necessário. Beleza? Então, vamos lá. Por hora, o que a gente quer? Nós queremos, então, separar essa fração em duas. Uma que apresente só o S no denominador e outra que apresente só o S mais 2 no denominador. Então, eu vou dizer que vai ser... ou melhor, antes de eu estar falando de Y, eu estou falando de 6 mais S dividido por S mais
S mais 2. S vezes, melhor dizendo. S vezes S mais 2. Eu tô reescrevendo esse cara aqui. Eu quero Uhum. reescrever esse cara da seguinte forma. Uma letra, um A, né, um número, dividido por S, mais um outro número, dividido por S mais 2. Isso aqui a gente chama de frações parciais, ok? É. Isso aqui é uma coisa de ensino médio. Mas é meio chato fazer isso aqui, então eu tô bem passo a passo aqui. A questão é, eu posso afirmar que é possível reescrever essa fração como a soma dessas duas frações, ok? É. Isso é um fato matemático. Agora, é claro, né, eu posso agora continuar lidando com esse fato. Eu vou fazer uma coisa que vai parecer redundante, que é reescrever esses caras aqui como uma fração só. Mas vai fazer sentido. Quando a gente junta duas frações, a gente pode juntar os denominadores dessa forma, né? E o denominador de uma multiplica o numerador da outra. Conta de fração, lá da escolinha. E que o denominador da outra multiplica o numerador da outra. Tudo bem? Certo. Continha tranquilinha de fração. Agora, vamos abrir aqui, né? Vamos fazer o seguinte agora. Como eu olho para esse padrão que eu quero e percebo que é interessante descobrir quem é o A e o B, é o que falta para reescrever essa fração desse jeito, e esse jeito é um jeito que eu consigo aplicar as regras de Laplace, então eu tenho que encontrar quem é A e B. E eu vou encontrar quem é esse A e B por comparação. Ou seja, né, eu vou comparar com o que eu tenho no numerador da outra fração. Só que para eu poder comparar com o que tem no numerador da outra fração, né, eu deixei desse jeito, porque aí eu tenho duas frações bem semelhantes, né? Essa Uhum. bem semelhante a essa. E eu olho para essa e vejo que tem um termo sem S e um termo com S. Então o meu A e o meu B tem que respeitar isso, vai ter que aparecer um termo com S e um termo sem S. Mas para que eu consiga fazer isso, eu preciso deixar o S e o número sozinho em evidência. Então, se eu deixar o S em evidência, eu vou ficar com. Bem, primeiro vamos deixar o número normal em evidência. Eu vou ficar com 2A. Né, porque o único que não apresenta S aqui é o 2A. E agora, se eu deixar o S em evidência, eu vou ficar com A mais B. Certo? Eu só Certo. reescrevi o numerador para poder fazer a comparação com o outro numerador. Né, com o numerador que está aqui. Agora, como é que eu vou fazer essa comparação? Simples. Eu olho para aquele termo que é só número, que é o 6, e tenho que afirmar que é igual a 2A. Porque é impossível que eu manipule o S e ele se transforme em algo que não tem S. Né? Não faz sentido. O S tem que ser igual a algo que tem S. Que no caso é esse termo aqui. Né? Isso aí é um sistema natural de polinômios. Então eu posso afirmar que 6 é igual a 2A e que, bem, quando eu olho aqui, o que multiplica o S é AB. A mais B. E o Uhum. que multiplica o S aqui? O número 1. Certo? É um. Isso. Uhum. Então, com isso aqui, a gente consegue encontrar o valor do A diretamente, que é Sim. 3, e do B também, que é menos 2. Ok? Maravilha. Então, significa que eu posso reescrever o meu Yzão. Vamos lembrar que o Yzão, que era esse cara, né? Que é a nossa transformada da função que a gente quer. O Yzão, né? Eu vou reescrevê-lo como essa sominha. Substituindo quem é o A é 3, e o B é menos 2. Ok? Agora sim, agora eu tô com algo bem interessante aqui para trabalhar. Por quê? Porque quando eu olho para essas duas regras que eu trouxe, elas são praticamente o que está ali, não é? É só eu agora fazer a transformada inversa
para voltar para y normal, yzinho. A transformada inversa é a mesma coisa que a transformada normal, só que ao contrário, né? Eu olho do ponto de vista do S, volto para os caras que eram T ou X, né? Vai depender da letra que você está usando. Passo o -2 para lá, porque é constante, transformada inversa de 1 sobre S mais 2. Então, bem, quem é esse cara aqui? 1 sobre S. 1 sobre S é esse primeiro aqui, sobre S. Né? Justamente igualzinho aquele. Então vai dar 1. Quando eu volto para o espaço normal é 1. O espaço do T, ele é 1. Sim. E essa aqui é a segunda. Só que com o A sendo igual a -2. Concorda comigo? -2. Sim. Certo. É negativo, Então, né? isso, menos com menos dá mais. Então vai ficar E na -2T. Ok? Uhum. Simplesmente troquei. E o lado esquerdo, né, que é a transformada da inversa do yzão, vai virar o yzinho. Ok? Pronto, chegamos na resposta. Aí a resposta. Tranquilo desse Seria jeito. igual a 3 menos 2 É isso aí que tá aí. Olha, Bem, então, veja, o importante é a gente saber aplicar a transformada, né? Então, claro, daria para resolver essa equação diferencial de outro jeito? Óbvio que daria. Mas a gente está treinando Laplace. Então, o o que a legal é gente que eu fez? posso comparar, né? Fazer um fator Claro, integrante e depois comparar com o Laplace e ver que tá o mesmo resultado, né? definitivamente. Bem, então vamos recapitular o que aconteceu. Tínhamos uma equação de primeiro grau, tranquilinha, e a gente se propôs a resolver por Laplace, ou seja, a gente quer encontrar quem é y. Isso é a resolução de uma equação diferencial. Ok? É. Muito bem, então, uma coisa que a gente tem que decorar. O Laplace da primeira derivada é isso. Muito bem, tem toda uma motivação do porquê é isso, né? Mas a gente vai deixar isso para lá. A gente só decora. Só um instante aqui. Bem, daí, o que a gente vai fazer? Vai aplicar Laplace para que a gente possa levar para o espaço de Laplace, que é fácil de trabalhar, e depois a gente volta. Então, eu vou aplicar Laplace nela toda. E quando eu aplico Laplace nela toda, a gente tem essas regras acontecendo, né? Lembre-se que aqui é yzão, aqui é yzinho, aqui é yzão. Né? Aqui estou falando de uma equação de S. Aqui estou falando de uma equação de T ainda. Então eu simplesmente apliquei as coisas que estão na tabela de Laplace, menos essa aqui, não está na tabela do slide que a professora passou, porque a gente está vendo um assunto à frente, né? Que é o que realmente vai cair na tua prova, com certeza. Aqui eu substituí a condição inicial. E agora meu objetivo é isolar o yzão. Só lembra que esse Szinho que eu estou colocando aqui é um Szinho de índice. Né? Eu vou até tirar, porque vai que causa confusão na tua cabeça. Tá bom? Então, é o yzão aqui, beleza? Então é natural que você se confunda, né? Você está vendo a matéria pela primeira vez agora, mas esse yzão aqui é um yzão que depende de S. Então, só toma esse cuidado. Daí aqui, eu isolei o yzão com isso aqui, que não tem yzão. Daí primeiro, o que eu fiz? Eu juntei isso numa fração só, porque me ajudou lá no final a simplificar as coisas. Eu consegui perceber que dava para escrever yzão desse jeito. Ou seja, com uma multiplicação no denominador. E, por regra lá que a gente aprende no ensino médio, a gente sabe que dá para reescrever essa fração como a soma de duas frações. Ok? Sim. Essa parte aqui, ela é bem chata, tá? A gente teve sorte de ser um probleminha mais simples. Mas às vezes tem muita discussão sobre quem é A e quem é B. Pode ser que não seja só A, pode ser que seja um B mais CX aqui. CS, no caso. Então tem muitos casos, mas vamos começar com o mais simples, tá?
Só para você entender a lógica da fração parcial, que é pegar uma fração e escrever como a soma de duas frações. Por quê? Porque eu sei trabalhar tranquilamente com soma de duas frações nas transformadas. Daí eu, para poder fazer isso, eu tenho que comparar o que está do lado esquerdo com o que está do lado direito, mas só é possível comparar se a gente isolar termo sem S, termo com S, termo sem S, termo com S, certo? Então, do jeito que vem inicialmente, não está isolado desse jeito, mas a gente manipula para ficar. Agora que a gente conseguiu fazer essa comparação, a gente chega no valor de A e B, reescreve o Y com A e B e aplica a transformada inversa, que é só olhar a tabela do contrário, né? Uhum. Pronto, chegamos na resposta, beleza? Show de bola. Então, probleminha aí, bem semelhante, eu vou pôr para você fazer, bem semelhante. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu salvar o que eu fiz, porque a conta é meio longa, né? Não é difícil, mas é longa. Essa aqui não é difícil, né? Tem umas Laplace que é barra. Deixa eu te mandar aqui. Just a second. Pronto, tá na mão. É.
Da hora. Hum. Tá. Deixa eu ver aqui. Então você fez isso, então. Ahn, eu acho que tá meio errado isso. Vamos procurar o erro. Tá. ahn, tá, peraí. Essa condição inicial aqui não é 12. A condição inicial é 2. Hã?
Recopiar. Ah, aí tu errou tudo desde o começo. Ah, assim, o padrão de equação que você chegou tá certo. Era para ser uma constante mais uma coisa elevado a n a menos 3t. Só que como tu colocasse 12 lá, né, em vez de 2, deu errado essa parte, né? Aqui era para ser menos Uhum, 2 no lugar de mais 8. Ok? sim, tá Tá. bom. Então tá bom. Então só cuidado com isso na próxima vez. É, vamos ver aqui se tem mais continhas interessantes para resolver. Calcule isso aqui usando integração por partes. Essa aqui, por sinal, essa conta aqui, ela é bem semelhante a uma das integrações por partes que eu te ensinei, aquelas que ficava repetindo, lembra? Se tu não cuidasse, tu ia Sim. ficar repetindo a vida toda. É, Uhum, se resolve dessa forma. Eu não fiz, eu nem vi como é que faz, mas eu já sei que é isso. Por quê? Por causa desse padrão aqui, né? O cosseno exponencial. Foi exatamente esse padrão que a gente fez em aula aquele dia. Daí a gente fazia, sei lá, mantia que fosse o E e derivava o cosseno. Daí o cosseno virava seno, depois no outro integral ele virava cosseno de novo, passava esse cosseno para outro lado, do igual, lembra? E juntava sim. lá as integrais e chegava na resposta. Então, isso aí pode ficar como tarefa para você, eu já vi que você sabe fazer. Vamos ver a 3. Usando essas definições aqui juntamente com linearidade. A gente já viu um exemplo disso, né? Então, eu acho meio redundante fazer. Eu acho mais interessante ficar vendo esses exemplos de resolução de EDO, que é o que você vai ver na próxima aula. Vamos fazer uma EDO agora de segunda ordem. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Qual que é a diferença desse caso? A diferença desse caso para o outro caso é que agora a gente tem uma equação de segundo grau, né? Então, quando a gente tem uma equação de segundo grau, a gente vai ter que transformar esse termo de derivada segunda. Daí a gente tem que saber qual é o termo de derivada segunda, né? Que é esse que eu vou escrever aqui. Ó, eu acho que a gente pode fazer nós dois ao mesmo tempo esse problema. Eu quero, a tua missão vai ser o seguinte, vai ser chegar lá na parte da fração, ok? Que, pelo que eu vi, você conseguiu fazer bem, né? A parte da Uhum, fração lá naquele seu problema, apesar de ter errado no comecinho lá. Tava tudo sim. certo. Então, eu quero que você chegue até essa parte. Quando você chegar, né? Então, isso aqui é uma coisa nova, né? Que eu tive que te mostrar. O resto, tudo, você já sabe o que tem que fazer. Então, você vai fazer tudo. E quando você chegar na parte em que você encontrou o Yzão como uma fração, né? Eu continuo. Pode ser? Porque Tá essa bom. fração não vai ser tão fácil como as outras, a princípio. Beleza? Então tá bom.
É integral, é transformada de Laplace de zero é 1 sobre S também? Do zero, a transformada do zero não existe. Tu deixa zero só, entendeu? Mantém, mantém. Então não faz nada lá, só deixa lá, zero.
Muito bem. Você chegou em 4S menos 3 e uma coisinha estranha em cima. Tá errado. Não é menos 3, era menos 11. Agora, onde que você errou? Vamos ver. Nas condições iniciais. E Y para mil começar, tinha que ter dólares. um negócio de derivada, né? Você não colocou negócio de derivada. Ah, Mas tudo bem, porque porque tudo bem. Porque aqui você colocou o que era para pôr. Só que errado. Cara, sinal é em todo mundo, velho. Não é só no primeiro. Tinha que ter o sinal de menos e a multiplicação por 3 nesse cara aqui também, né? Vocês odeiam colocar um verdade. parêntese, né? Tá doido? Nunca vi. Ó, a parte fácil vocês não fazem. Eu fico impressionado com isso. Olha só. Esse menos 3 aqui multiplica toda a transformação do y', certo? É. Percebeu o seu erro, né? Uhum. Tá, então corrija isso e me dá a fração certinha lá, tá? Vai ser só aquele menos 3 que não vai ser menos 3, vai ser outro número. Então quando você chegar nesse outro número, você me fala.
Ah, agora sim. Agora você chegou no número certo. Beleza. Muito bem. Você chegou no que eu pedi. Ótimo. Quando nós estávamos fazendo as comparações das frações, e, de modo geral, quebrando uma fração em duas, né? A gente conseguia fazer isso porque o denominador tinha multiplicação. Só que o nosso denominador aqui não tem multiplicação. Beleza. Mas, como isso aqui é um polinômio de segundo grau, né? Equação de segundo grau, como qualquer equação de segundo grau, a gente pode fatorar ela. Assim, qualquer é meio forte, mas essa em especial a gente pode fatorar se a gente encontrar as raízes, né? É uma propriedade de polinômio. Se você tem um polinômio de n grau, né? Você consegue escrever como x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz, né? Até a enésima raiz. Isso também é coisa de escola, beleza? Uhum. Agora, como a gente faz isso encontrando as raízes? Então, quais são as raízes desse polinômio de segundo grau aqui? Quais dois números que, quando somados, dão, ou melhor, quando multiplicados, dão 2 e quando somados, dão 3? Obviamente, o 2 e o 1, certo? 2 vezes 1, 2. 2 Uhum. mais 1, 3. Muito bem. Então, é possível reescrever esse negócio aqui como 4 menos 11, dividido por S menos uma raiz, vezes S menos a outra raiz. Alguma dúvida no que eu fiz? Não, até aí eu já entendi. Maravilha. Eu só encontrei as raízes rapidinho, sem fazer báscara, né? Mas qualquer coisa faz a báscara. Uhum. Muito bem, então agora que a gente conseguiu reescrever desse jeito, é só fazer a mesma estratégia do outro problema. Eu vou dizer que essa fração aqui vai ser uma fração com o primeiro denominador, mais uma outra fração com o segundo. Beleza? Beleza. Mesma história de sempre, né? Então, agora, para poder fazer a comparação, a gente junta todo mundo e deixa em evidência. O S vai ser A mais B e o outro vai ser menos 2A menos B. Ok? Certo. Pronto. Então agora é só dizer que 4 é igual a A mais B e que menos 11 é igual a menos 2A menos B. Então, resolvendo esse sistema rapidinho para você, o A é 7 e o B é menos 3. Beleza? Beleza. Ou seja, eu posso pegar esse cara aqui, que é o nosso Yzão, né? Esse é o nosso Yzão, de acordo com o que você encontrou. E vai ficar aqui 7 e aqui vai ficar menos 3. Então, agora você pode finalizar, ok? Você pode olhar a Uhum. tabelinha lá e ver qual é a resposta e me mandar a foto da resposta. Beleza? Beleza. Então, vai lá. Terminando, manda a foto.
Parece que você enviou algo. Vamos ver. ET menos 3 e 2T. Isso aí. Que bom. Você já está conseguindo fazer coisas que seu professor ainda nem passou. Muito bom. Mas, claro, a gente viu os casos mais simples, né? Onde a gente não precisou fazer tanta engenharia lá nas frações parciais. Mas às vezes vão acontecer coisas. Só um instante. Daí o que que acontece, né? Você vai ter que tomar mais cuidados lá. O que que eu vou fazer para te orientar? Eu vou te enviar um negócio que é a minha apostila de cálculo 1. Olha, o que que tem de especial nessa apostila de cálculo 1? Tem o que eu vou te mostrar agora. Lá, quando a gente está estudando integrais, tem algumas integrais que precisam disso também, sabe? Precisam de frações parciais para a gente conseguir resolver. Bom, essa apostila ela tem toda uma seção de frações parciais, só preciso achar ela. Um segundo. Ó, ele começa aqui nessa 6.7, né? Como lidar com página 257, né? Quando você tem um trinômio quadrado, né? Ou seja, uma equação de segundo grau, parte de baixo. Funções aqui, racionais através da decomposição de frações parciais, ó. Daí ele vai te explicar algumas regras das frações parciais. Quando você tem caras que apresentam raízes, você pode simplesmente colocar apenas uma letra que representa um número. Agora, quando você tem um fator que não apresenta raiz, que é impossível que dê zero, então você tem que colocar um ax mais b. Ok? Tipo, aqui ele vai explicando isso, né? Mas, por exemplo, ó, aqui, por exemplo, tanto esse cara tem raízes quanto esse tem raízes. Mas, né? Olha só o que ele vai fazer aqui nesse caso interessante. O x ao cubo menos 1, quando a gente fatora ele, ele fica desse jeito aqui. Ok? É um jeito de fatorar o x ao cubo menos 1. Como que ele fez isso?
raízes, procura as raízes, né? Ou vê lá a regrinha do x ao cubo, né? Decore, etc. E o outro cara aqui, ele também fatorou nessas duas coisas ao quadrado. Tá vendo? Então ele quebrou o máximo possível aqui. O que veio desse jeito. Daí, ele deu uma mexidinha e deixou desse jeito. O que aconteceu aqui? Ele deixou dois fatores que têm raízes, que as raízes são claramente -1 e 1, né? Mas esse cara não tem raiz. Ele não tem raiz. É impossível tu achar um valor que zera essa conta. Beleza? Então, o que acontece quando a gente não tem raízes? A gente, olha só, fx mais g, tá vendo? É isso. Quando não tem raízes, vem fx mais g. Quando tem raízes, olha só o detalhe aqui, ó. Se a tua coisa tá ao quadrado, como apareceu aqui, tu escreve ela normal, depois escreve ela ao quadrado. Frações parciais é assim, né? Esse é o caso mais difícil, vamos dizer assim. Aqui o outro tava ao cubo. Escreve ele normal, escreve ele ao quadrado, escreve ele ao cubo. Né? Como todos esses caras têm raízes, só ficou uma letrinha em cima. No último cara, como não tem raiz, ficou fx mais g, beleza? Então são coisas aí que estão na página 261 que tu pode dar uma estudada, porque é isso que vai complicar na fração parcial. O resto que vai complicar na transformação